Olá, eu sou o Thales. Os perus cansaram de ser servidos como comida de feriado e voltaram no tempo para mudar o destino de sua espécie. Será que eles vão conseguir salvar a todos os perus? Assista até o final e descubra. O filme começa nos mostrando algo que todos gostam: feriados. Existem diversos tipos de feriados ao redor do mundo e todos são completamente diferentes um dos outros. Entretanto, existe algo em comum em todos: a comida, especialmente no dia de ação de graças lá dos Estados Unidos. As pessoas gostam de se sentar ao redor de uma mesa e comer bastante. Tudo é alegria para quem está comendo, porém, para quem vai virar a refeição, nada é tão feliz. Esse peru que está gritando por sua própria vida se chama Red. Ele não quer virar comida como aquele outro peru que está na mesa. Red também tentou avisar a seus colegas de fazenda que eles logo seriam devorados pelo fazendeiro e sua família, mas nenhum deles acredita. Os perus acham que estão vivendo o melhor dia de suas vidas, pois o fazendeiro sempre dá comida para eles. Todos acham que o homem é seu melhor amigo. Segundo Red, eles são muito burros, só pensam em ficar comendo o dia inteiro e não ligam pro que pode acontecer. Até mesmo quando o fazendeiro pega um deles segurando um machado em outra mão, os perus acham que ele está sendo levado para o paraíso e sentem inveja, pois queriam ser levados também. Mas Red sempre foi diferente dos outros. Ele sempre entendeu que toda essa conversa de humanos amigos era balela, e além disso, ele sempre foi mais esperto do que todos. Entretanto, toda essa sua inteligência sempre o afastou dos outros perus. Ele tentava se aproximar, mas ninguém permitia. Por causa disso, Red sempre soube que aquele não era o seu lugar. E um dia, durante a noite, depois de ter que dormir sozinho, pois foi rejeitado pelos outros perus, um deles aparece desesperado, dizendo que o Red tinha razão o tempo todo. As pessoas estão ali para devorá-los. O protagonista então aproveitou para montar um plano com os outros perus para que todos pudessem fugir, só que eles não queriam saber disso e decidiram dar ele para as pessoas comerem no lugar deles. Os perus então o jogaram para fora. Ele foi carregado por alguém e no caminho vemos diversos jornalistas e agentes secretos. Acontece que o presidente dos Estados Unidos estava ali. Essa é a cerimônia de perdão para um peru do Dia de Ação de Graças. O homem diz que um desses perus será poupado de perder a vida para uma refeição deliciosa e será levado com ele até a Casa Branca para ter uma vida perfeita. E adivinha quem a filha dele escolheu? O Red. O presidente não queria levá-lo, pois ele era muito pequeno e magrinho, mas a jovem começou a fazer pirraça e ele não teve outra escolha a não ser levar o Red. A filha do presidente vai com ele até o helicóptero toda feliz e eles começam a viagem até a casa de campo do presidente. O protagonista do filme mal consegue acreditar que não será devorado e está todo feliz. Assim que chega na casa, Red conhece as maravilhas da televisão. Seu programa favorito se torna a novela Mundo do Amor, onde o protagonista começa como um jovem abandonado por todos, igual ao Red, mas depois ele cresce e vira um lobo solitário. Além disso, Red também conhece a pizza e faz uma ligação para pedir uma. O entregador não entendeu nada do que estava acontecendo e o Red se apaixonou pela pizza. Red diz que costumava pensar que fazer parte de um grupo seria bom, mas agora ele acha que ser sozinho como o lobo solitário da novela é a melhor coisa que existe. O peru agora gosta tanto de televisão que até subtrai o controle remoto do presidente. Além disso, ele pede cada vez mais pizzas. Tudo estava sendo perfeito na vida do Red. Até que um dia, durante a noite, alguém apareceu e levou o Red. Vemos logo em seguida que quem levou o Red e o colocou dentro de um saco foi um outro peru chamado Jake. Ele está ali para levar o Red em uma missão ultra secreta. Porém, o peru tenta sair correndo e avisar a segurança do local, só que Jake consegue impedi-lo. Ele então leva Red pela floresta até um certo local. Jake não para de dizer que eles estão atrasados e precisam chegar logo lá. Só que Red tenta sempre afastar o Jake e até mesmo marca uma linha no chão dizendo que ele não pode passar dali, mas Jake simplesmente o acerta com alguns tapas e o manda ficar quieto. O que mais assusta o Red é que Jake sabe seu nome. Assim que pergunta como ele sabe disso, ele então responde que foi o Grande Peru, um ser que apareceu dos céus vindo de uma bola brilhante, dizendo tudo a respeito do Red e dando a missão para o Jake. Além disso, o Grande Peru também deu para ele a maçaneta sagrada. Jake então corta a conversa para dizer que eles têm que invadir logo essa base militar que deve estar bem ali perto. Red quer saber o que eles vão procurar lá dentro e Jake diz que é uma máquina do tempo. A missão deles é para salvar todos os perus. Eles vão voltar no tempo até o primeiro dia de ação de graças para retirar os perus do
no menu. Os dois então conseguem invadir a tal base militar, mas assim que Red acende as luzes, eles percebem que era apenas um quartinho para guardar as ferramentas. Jake não consegue acreditar nisso, mas enquanto Red debochava dele, o Peru sem querer jogou alguma coisa para trás, que bateu em uma tesoura que fez uma passagem secreta se abrir. Agora sim, eles estão na base militar verdadeira. Os dois começam a andar pelos corredores e Red se assusta com tudo. O Peru tem muito medo das coisas. Uma hora, eles alcançam um mapa daquele local e Jake pede para o Red ler, afinal, esse mapa pode dizer aonde está a máquina do tempo. Red não acredita nisso, mas fica em choque ao perceber que realmente tinha o local da máquina. Ele, entretanto, vê que uma das outras linhas levava para a saída e resolveu enganar o Jake. A cor vermelha pintada no chão leva até a máquina do tempo e a azul leva até a saída. Só que o Red falou que era o contrário. Assim, eles podem seguir a linha azul e sair daquele local. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos chegava com um general naquela mesma base. Red e Jake continuavam seguindo a linha até que de repente viram diversos homens mascarados. Red resolveu chamar a atenção deles para tentar fugir dali e se aproximou contando tudo o que aconteceu, mas infelizmente os humanos não entendem o que os perus falam e eles tentam queimá-lo. O presidente e o general finalmente chegaram até a sala, onde todos já estavam aguardando para começar o primeiro teste com um humano que irá fazer a viagem no tempo. Jake e Red tinham que passar por uma sala cheia de agentes para poder chegar até lá. Jake então pegou a porca de um dos parafusos para tentar distraí-los com um barulho que ela faria assim que acertasse o alarme de incêndio. Só que ele errou o alarme e a porca começou a quicar por todos os lugares e acertou bem no olho do Red. O grito dele chamou a atenção dos agentes e eles foram atrás dos dois. Enquanto isso, o primeiro teste da máquina do tempo estava em contagem regressiva. Fugindo dos agentes, Jake e Red chegaram até a sala da máquina. Ela se parece muito com um grande ovo. Jake então pegou o Red e os dois foram até a máquina. O general viu através das câmeras que os perus estavam se aproximando e mandou os soldados sair de dentro da máquina do tempo. Mas Jake não iria desistir e foi lá pra dentro junto do Red. A máquina se fechou e começou o processo da viagem no tempo. Eles desapareceram dali e o presidente ficou se perguntando o que acabou de acontecer. Dentro da máquina, o computador se apresentou para o Jake e para o Red como Steve. O computador então explica que eles estão em um local no meio do espaço-tempo e podem viajar para qualquer lugar. Jake então pede para que a máquina os leve até o primeiro dia de ação de graças. Eles começam a viagem e o Jake fica protegido no banco do piloto, mas o Red passa por todos os efeitos colaterais de uma viagem no tempo. Rapidamente, os dois chegam até uma colônia no ano de 1621, 3 dias antes do primeiro dia de ação de graças. Assim que Red e Jake saem de dentro da máquina do tempo, Steve, o computador, a faz ficar invisível enquanto se recarrega com energia solar. Jake e Red começam a andar pela floresta enquanto são observados por alguma coisa. Do nada, alguém efetua um disparo contra eles e cães vêm pegá-los. Os dois têm que correr para salvar suas vidas e vemos um homem em um cavalo tentando acertá-los com disparos. Quando Red estava prestes a perder a vida, pois foi encurralado, alguém acertou aquele objeto letal do homem e depois o retirou dali. Descobrimos logo em seguida que foram outros perus. Esses são perus selvagens que estavam ali tentando afastar os caçadores do lugar onde fica o ninho deles. O líder deles vai levar o Jake e o Red até esse ninho. Vemos que Red tem muita dificuldade em segui-los, afinal ele não está acostumado com a natureza. Vendo isso, Jenny o ajuda com suas dificuldades. Infelizmente, enquanto fugiam, 2 perus foram capturados pelos caçadores, mas felizmente o grupo de perus conseguiu despistar o líder dos caçadores. Assim que chegaram no ninho dos perus, Jake começou a dizer que eles deveriam ter resgatado aqueles 2 que foram levados, só que o líder da missão fala que eles não poderiam fazer isso ou colocariam todo o ninho em perigo. Só que o Jake diz que ele não tentou salvá-los pois não tem coragem, e os dois começaram um embate. Jenny os parou e eles foram em direção ao ninho. Enquanto isso, lá na colônia, o povo estava se revoltando contra o governador pois eles estavam com fome. O homem, entretanto, diz que a comida está guardada para o almoço com os índios que irão aparecer ali daqui a 3 dias. Acontece que eles não têm comida para durar o inverno e precisam se tornar amigo dos índios para que eles possam ajudá-los. O governador então pede para que todos aguentem apenas 3 dias, pois depois disso eles terão comida suficiente para todos. Mas o povo perdeu a paciência e todos se aproximam para obrigá-lo a dar a comida. Nesse instante, os caçadores aparecem. O governador os contratou para conseguir a comida para esse encontro com os índios e é por isso que eles
está caçando os perus. Entretanto, o governador ficou desesperado ao ver que eles apenas trouxeram 2. Ele tenta perguntar ao caçador o que aconteceu, mas o homem simplesmente diz que irá trazer os perus e ele só tem que esperar. Enquanto isso, Jake e Red finalmente chegaram ao ninho. Red está chocado, pois ele nunca viu tantos perus juntos em um local fazendo coisas diferentes. Esses perus são inteligentes, ao contrário dos perus do presente, que não fazem nada. Jake então começa a explicar para todos os perus que ele voltou no tempo para acabar com o Dia de Ação de Graças, mas eles não sabem o que é isso, afinal ainda não existe. Como ele não consegue dizer claramente o motivo pelo qual quer que todos os perus o sigam, ninguém vai segui-lo. De repente, o líder do ninho aparece. Ele veio junto do ancião. O líder é pai da Jenny e daquele outro que era o líder da missão. Ele então leva o Jake e o Red para conhecer o ninho. O peru explica que eles costumavam viver na superfície, mas quando os colonos apareceram, foram obrigados a se esconder no subsolo. O líder então mostra para eles qual é o futuro do ninho, aquele monte de filhotinhos que estavam ali. Eles fazem de tudo para protegê-los, e o líder fala que eles apenas protegem e sobrevivem, não lutam. Enquanto isso, na colônia, o líder dos caçadores se reunia com seus homens. Ele falou que procurar os perus aonde eles achavam que estavam não estava funcionando, e por causa disso, eles têm que procurar aonde eles não deveriam estar. No dia seguinte, lá no ninho dos perus, eles se juntam para decidir os grupos que irão levar os caçadores para direções opostas de onde fica o ninho. O irmão da Jenny vai levar o Jake até a colônia para ver o que os caçadores estão planejando. Jenny e Red vão ver o lugar onde eles colocam as armadilhas, e o próprio Red sem querer caiu nessas armadilhas, desarmando todas sem perder a vida. Ele é muito sortudo. Jenny ficou impressionada com isso. De repente, cachorros aparecem. Jenny acha estranho, pois eles não deveriam estar ali. Os dois saem correndo e Red reconhece o buraco na árvore que aquele disparo fez quando ele chegou ali no passado. Ele então se lembra do Steve e leva a Jenny para dentro da máquina do tempo. O caçador aparece logo em seguida. Ele não consegue entender como os rastros dos perus simplesmente desapareceram. O homem então pega um pouco de pólvora e joga para frente. Assim que a pólvora toca a máquina do tempo, ele vê que ela está ali. Red então manda a Steve sair dali e o caçador fica extremamente assustado, achando que aquilo é algum tipo de mágica. Steve levou Red e Jenny lá para o alto da atmosfera e eles puderam observar todo o planeta Terra. Jenny ficou muito impressionada. Ela dizia que sempre achou que o local onde eles viviam era muito grande, mas o mundo inteiro é muito maior do que ela imaginava. Agora Jenny acredita que o Red realmente é do futuro. Steve então começa a levá-los de volta até a Terra e eles param no mesmo lugar. Assim que os dois saem de dentro da máquina do tempo, Steve avisa ao Red que já está carregado e pronto para fazer a viagem de volta ao presente. Só que o Red fala que ainda tem mais algumas coisas para resolver e voltou com a Jenny. Enquanto isso, Jake e o Ranger chegaram até a colônia. Ele viu que a mesa para o Dia de Ação de Graças já estava sendo montada. Jake também vê um certo lugar e gostaria de saber o que tem lá dentro. Ranger então explica que ali é onde os humanos guardam seus objetos letais e toda a pólvora. Sem essas coisas, seres humanos são apenas criaturas fracas e com medo. Jake então tem uma ideia e quando o Ranger percebe, ele já sumiu. Enquanto isso, Red perguntava para Jenny o que ela diria para um peru que quisesse levá-la até o futuro. Ela responde que gostaria muito de conhecer o futuro, mas seu lugar é ali e ela nunca poderia abandonar o ninho e o rebanho dos perus, ainda mais com os caçadores ali querendo pegá-los. Red então pergunta e se os caçadores não fossem mais um problema? E Jenny diz que isso seria maravilhoso, seria como se fosse um sonho. Red então também desaparece. Acontece que ele foi levado pelo Jake. O peru então conta seu plano. Ele quer se infiltrar na colônia à noite para explodir aquele local onde os humanos guardam os objetos letais e a pólvora, para que assim os caçadores não possam mais caçá-los e eles possam impedir o Dia de Ação de Graças. Só que o Red precisa ir junto do Jake, pois o grande peru disse que ele precisava estar ali. Jake então conta a história do dia que o grande peru falou com ele. Vemos então o passado do Jake. Ele não nasceu em uma fazenda, e sim em uma fábrica. Nessa fábrica, eles criavam perus. Desde o dia que nasciam, os perus eram engordados para o dia de serem vendidos. Menos o Jake. Acontece que a mãe dele o escondeu desde seu nascimento, para que um dia ele pudesse fugir dali, levando ovos de peru com ele. O objetivo era que Jake salvasse o futuro dos perus e começasse um rebanho novo em outro local com aqueles ovos. O pequeno Jake então começou sua fuga
segurando aqueles ovos. Ele escapou de diversos humanos e conseguiu chegar até a grade, porém, os ovos não passavam pela fresta e os humanos conseguiram recuperá-los. Só o Jake fugiu. Ele falhou em sua missão e viu que todos os perus lá dentro ficaram extremamente tristes. Daquele momento em diante, Jake resolveu passar todos os seus dias sozinho, pois ele não merecia a companhia de ninguém. Até que de repente, o grande peru apareceu em sua frente. A entidade contou tudo para ele a respeito da viagem do tempo, deu para ele a maçaneta sagrada e disse para ele nunca desistir e nem se importar com as coisas que apareçam no caminho. Depois dessa história e também de insistir dizendo que os humanos não conseguiriam mais caçar os perus sem seus objetos letais, Red decidiu ajudar o Jake. Mas o que ele quer verdadeiramente é fazer o sonho da Jenny se tornar realidade, pois está apaixonado. Jake então utiliza uma árvore como se fosse uma espécie de estilingue para jogar o Red para dentro da colônia. Assim que toca o solo, Red tem que correr dos cachorros e se lembra que estava com o controle remoto do presidente. Ele então utiliza o laser que sai do controle para distrair os animais enquanto abre a porta para o Jake entrar. Mas Jake também se distrai com o laser. Depois de se livrar dos cachorros, os dois vão até o local onde estão os objetos letais. Red vai entrar lá para destruir os objetos letais enquanto Jake vai salvar aqueles outros dois que ficaram presos. Eles então pegam os pavios para poder detonar de longe. Red prepara um barril de pólvora, enquanto Jake prepara o outro, lá onde os dois perus estão presos, no lugar onde o líder dos caçadores dorme. Ele então percebe que enquanto dormia, o caçador segurava aquele chifre. Esse chifre está cheio de pólvora, mas o Jake não sabe disso. Ele resolveu pegar aquele chifre para levá-lo até o ninho e provar para todos que ele é o salvador. Jake então o trocou por um milho e libertou os dois perus. Depois, junto com o Red, todos saíram dali e o Red pegou uma tocha. Eles então colocaram fogo no pavio, que detonou a pólvora no local dos objetos letais. Só que o caçador líder acordou a tempo e conseguiu empurrar o outro barril de pólvora antes que explodisse e ele perdesse a vida. Jake e os outros então voltaram até o ninho, mas ele não percebeu que aquele chifre estava deixando um rastro de pólvora. Assim que chegaram até o ninho, Red contou tudo o que eles fizeram e como explodiram os objetos letais dos humanos. Red diz que tudo isso foi ideia do Jake, e assim que ele mostrou o chifre, todos os perus ficaram extremamente felizes, menos a Jenny, que se afastou do grupo. Enquanto isso, na colônia, o caçador tinha certeza que foram os perus que fizeram tudo aquilo, e de repente, ele viu o rastro de pólvora. Ele então colocou fogo nesse rastro e sabia que encontraria os perus do outro lado. Enquanto isso, lá no ninho, percebemos que Jenny havia ficado triste, pois o Red iria abandoná-la agora que terminou sua missão. Ele então pergunta se ela não quer ir pro futuro com ele, mas de repente, Jenny vê aquele rastro pegando fogo indo em direção ao ninho. Red então percebe o que aconteceu. Eles então vão correndo seguindo o rastro que os leva direto até aquele chifre nas mãos do Jake. De repente, os caçadores aparecem. O irmão da Jenny diz que tudo isso é culpa do Jake. O próprio Jake então sai correndo dali e todos os perus começam a se organizar para sair pela saída de emergência. Alguns deles são pegos pelos caçadores bem na saída da frente e os outros têm que correr. Os caçadores até mesmo colocaram os cachorros para dentro do ninho para buscar os perus. Em seguida, o líder colocou fogo no ninho para poder espantá-los. Enquanto fugiam, Jenny se lembrou dos filhotes e resolveu voltar junto com o Red para salvá-los. Só que raízes pegando fogo atrapalharam o caminho e de repente Jake apareceu. Acontece que ele saiu correndo para salvar os filhotes. Juntos, eles foram até a saída de emergência. A maioria dos perus já havia saído e a última entrada estava começando a cair. O líder então percebeu que sua filha e os dois estavam chegando com os filhotes e se sacrificou para manter a entrada aberta para que eles pudessem fugir. Jenny e os outros então saltaram enquanto seu pai perdia a vida. No dia seguinte, os perus que sobraram fizeram uma cerimônia para homenagear o antigo líder e também escolher quem seria o próximo. O pai da Jenny já havia escolhido o futuro líder e esse líder é a Jenny. Eles ficaram sabendo disso porque ela tinha a metade certa daquela concha. Jenny então diz que eles precisam honrar o nome de seu pai. O peru sempre fez de tudo para protegê-los, só que agora eles precisam lutar. O grupo vai atacar a colônia e trazer sua família de volta. Red estava muito triste com tudo que aconteceu e resolveu voltar para o futuro. Jake tenta convencê-lo a ficar, pois o grande peru disse para ele que o Red era necessário, mas o próprio Red diz que o grande peru não existe e tudo isso é uma mentira inventada na cabeça do próprio Jake. Ele vai embora, pois não há
nada a ser feito ali. Red então entra na máquina do tempo e volta para o futuro. Assim que ele abre a porta, entretanto, outro Red já estava lá. Assustado, o Red fecha a porta e, tentando trancá-la, arranca a maçaneta. Ele sai correndo dali e depois mais outros dois Reds aparecem. Eles voltaram do futuro para avisar o Red algo muito importante. Todos lá no passado precisam dele para salvar os perus. O ataque da Jenny vai dar errado, pois eles não têm chances contra os humanos. Red então diz que precisa achar o grande peru para ajudá-los, e a máquina do tempo então fala que o grande peru é o Red. Ele então entra na máquina do tempo, volta até aquele momento que o Jake falou e fala tudo que o pequeno Jake tinha que ouvir para salvar os perus. Lá no passado, Jenny, Jake e Ranger estavam liderando os perus no ataque contra os humanos. Eles começaram jogando abóboras em chamas e os índios apareceram naquele momento. O líder deles falou que aqueles são perus extremamente irritados. O rebanho então partiu para cima dos humanos, só que os caçadores tinham canhões. O líder então mandou efetuarem os disparos, e quando todos estavam prestes a perder a vida, as bolas de canhão pararam em pleno ar. Era o Red que chegou com a máquina do tempo. Os canhões começaram a flutuar e o líder pulou em um deles para eliminar pelo menos a Jane. Porém, o canhão virou e quando o disparo foi efetuado, o líder acabou indo parar lá no buraco causado pela máquina do tempo e desapareceu. A máquina então desceu e Jake sabia que era o grande peru que estava lá dentro. E a própria máquina do tempo começou a falar com os humanos. Ela disse que dentro dela estava o grande peru. Red então saiu de lá com uma caixa de pizza na mão e Jake entendeu que durante todo esse tempo o Red era o grande peru. A máquina do tempo falou para as pessoas que Red trouxe bênçãos para ele e todos deveriam honrá-lo. Assim que abriram a caixa e pegaram a pizza, todos ficaram em choque, pois aquela comida era muito gostosa. O entregador então apareceu para dar mais pizzas para todos. Eles então se reuniram na mesa e todos, humanos e perus, se juntaram para comer pizza. O governador então agradeceu ao grande peru e nesse dia foi formado o Dia de Ação de Graças. Todos os perus foram salvos e agora, no futuro, todos comem pizza. Jake então vai voltar para o futuro e Red vai ficar ali com a Jenny. Jake então desaparece dali com a máquina para ajudar todos os perus que precisem de ajuda em outros tempos. E volta um segundo depois dizendo que ficou viajando durante anos e no futuro existe um problema a respeito de um animal que é uma mistura de um pato com uma galinha. Obrigado por assistir, até o próximo!